Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então esse é mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube, Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou o Leandro Dias. Pessoal, esse é um vídeo que eu já queria postar há muito tempo, é muito interessante. Já deixa o like aí que eu acho que você vai gostar. É um vídeo que nós vamos falar dos números que envolvem Versalhes, e ele tem números realmente impressionantes. Nós vamos ver através aqui de uma lista que eu trouxe aqui para vocês. E se você também tiver interesse um dia, inclusive já aproveito para convidar vocês, de conhecer Versalhes com a gente, vai estar passando aí no rodapé o nosso WhatsApp, e sempre a gente faz também esse serviço com a fotografia, certo? Você vai conhecer Versalhes, você vai poder ver, passear em Versalhes dentro do castelo e, além de tudo, com fotos, que é o melhor, né? Você vai ter as melhores recordações com fotos profissionais, então entre em contato com a gente, tá bom? Muito bem. Versalhes é, sem dúvida, uma das maiores preciosidades aqui da França. Para vocês terem uma ideia, a construção de Versalhes, primeiro eu vou só já dar alguns números aqui, vamos relembrar também um pouquinho até da história de Versalhes. Em 1623, olha só, no começo ainda do século XVII, ele era apenas um pavilhão de caça. Um pavilhão de caça quer dizer o quê? Que era um lugar onde Luís XIII, que era o rei da França na época, ele usava para fazer caças, para ir lá e às vezes como um hobby, né? Então tinha uma espécie de tinha um palácio com dimensões ainda bem pequenas, em comparação com o que vai virar depois, e justamente era para recebê-lo e ele poder praticar a caça. É uma região que fica aproximadamente a 20 quilômetros de Paris. Então era bem propenso para isso, ele se reclusar e ficar por lá. Então o começo mesmo da construção de Versalhes foi em 1661. Rei Luís XIV, que era o filho do Luís XIII. E ali realmente ele vislumbrou que Versalhes seria um paraíso para ele, como se fosse o local onde ele pudesse realmente extravasar todos os seus desejos. Então ele idealizou Versalhes. E aí vocês olhem só, já começam os números. No auge da construção estavam realizando essas obras até 36 mil operários. No auge da construção. Olha que impressionante a quantidade de gente mobilizada, que era mobilizada para a construção do castelo. Nessa época ainda viviam 4 mil cortesãos. 4 mil cortesãos que faziam parte da corte de Luís XIV, dentro do castelo, e mais 2.740 que viviam em torno, nos anexos do castelo, totalizando quase 7 mil pessoas em torno do rei nesse período, tá bom? De 1623 a 1792, que foi o fim da monarquia com a Revolução Francesa em 1789, mas que ainda ficou a monarquia até 1792, viveram no castelo 4 reis. Apenas 4 reis, 4 reinados passaram por esse castelo, que foi o Luís XIII, o Luís XIV, o Luís XV e o Luís XVI. O Luís XIII ainda pegou só realmente no período que ainda era praticamente um pavilhão de caça. Depois mesmo que com a construção de Luís XIV é que ele viveu praticamente a vida inteira dele neste castelo. Depois Luís XV e depois Luís XVI. Luís XIV foi o recorde, né, do mais longo reinado, inclusive do reinado da história da França. Foram 72 anos de reinado. Então durante todo esse período é que ele reinou, certo? E a boa parte da vida dele ele passou já no castelo de Versalhes. Depois tivemos ainda um recorde feminino do maior reinado da história da França dentro do castelo de Versalhes, por uma rainha que foi da Maria Letínska.
Ela reinou por 42 anos e 9 meses. Ela era a esposa de Luís XV. Luís XV nasceu no Castelo de Versalhes e morreu no Castelo de Versalhes. Foi o único rei que passou literalmente a vida inteira residindo no Castelo de Versalhes. Luís XIV não. Luís XIV, inclusive, nasceu em Saint-Germain-en-Laye, de um castelo que tem aqui próximo de Paris. Mas ele passou a infância, ainda uma parte também no Museu do Louvre, com o pai, Luís XIII. Depois depois que começou a construção, que foi Luís XIV que construiu, a partir dali é que ele foi viver no castelo. Vamos lá, agora alguns números muito interessantes, e isso aqui vai impressionar todos vocês. O total de metros quadrados úteis que tem dentro do castelo, que são alguns andares, né? 64.110 metros quadrados. Olha que impressionante. Esse número realmente é impressionante. 2,24 hectares de teto, que equivale aí a 22.400 metros quadrados de teto. Só para vocês terem uma ideia da área total que ocupa o castelo. 3.000 cômodos, 3.000 cômodos, impressionante. Realmente, imagina vocês tentarem conhecer 3.000 cômodos. É claro que muito menos do que isso é aberto ao público, muito menos. Então, se fosse abrir todos os cômodos para o público, a gente não ia conseguir visitar, ia ter dias, meses para visitar todo o castelo. O castelo tem um total de 121 lareiras, 121 lareiras, 50 escadarias, olha que impressionante, 50 escadarias, e um total de 2.068 janelas. Para vocês terem uma ideia, tinha que ter empregados só para abrir e fechar as janelas de todo o castelo. Impressionante, né? Ele passava o dia inteiro abrindo e fechando janelas, porque 2.068 janelas. Em 1684, nós tivemos a construção da Galeria dos Espelhos, a famosa Galeria dos Espelhos. A Galeria dos Espelhos é enorme. Foi uma grande ostentação que o Luís XIV realmente quis fazer na época para impressionar todos os outros reinados e todo mundo ficar aos pés de Luís XIV vendo tantas maravilhas. A Galeria dos Espelhos, para quem não sabe, inclusive, olha só, ela tem 357 espelhos, e todos esses espelhos, imagina quanto custava isso na época. Um espelho naquela época era muito caro. Então, para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez que as pessoas conseguiam se ver de corpo inteiro através de um espelho, porque era muito raro você ter um espelho grande. Era muito caro ter um espelho. Um espelho era um presente dado para princesas, para pessoas da nobreza, e era só aquele espelhinho mesmo, de mão, pequenininho. Era preço de joia aquilo ali. De repente, Luís XIV falou, não, nós vamos fazer um salão gigantesco, todo de espelhos. Então isso realmente impressionava muito. E esses 357 espelhos enormes, realmente isso fazia para a época era uma grande ostentação, não é? A Galeria dos Espelhos também tem 75 metros de comprimento e 11 metros de largura. Então imaginem o tamanho, a dimensão dessa galeria. Essa é uma galeria, é a principal atração. Quando você vai visitar o castelo, você tem que passar por ela. Ela é aberta ao público e é sem dúvida a principal atração da visita interior do castelo. Bom, em 1837 foi também foi feita uma construção da Galeria das Batalhas, que também é aberta ao público dentro do castelo, que ainda é maior do que a Galeria dos Espelhos, apesar de que a Galeria das Batalhas não tem espelhos, então ela não é tão luxuosa, os lustres não são tão luxuosos quanto a Galeria dos Espelhos.
ela foi uma construção de Luís Felipe, que foi um rei também depois, foi o último rei da história da França. Essa galeria das batalhas, ela tem 119 metros de comprimento por 14 metros de largura, ainda ela é maior, realmente. Tem muitos quadros belíssimos lá que retratam as batalhas de toda a história aí da França e das principais batalhas, né? Muito bem, em 1770 foi construída ainda uma ópera dentro de Versalhes. Lá dentro tem uma ópera que ela, inclusive, ela é ativa até hoje, mas na época ela só foi utilizada 40 vezes, de 1770 a 1789. Durante 29 anos ela foi utilizada apenas 40 vezes. Existe ainda a parte de todo o castelo que é a mais alta, é a Capela Real, que existe dentro também do castelo uma capela gigantesca, que ela tem 42 metros de altura, e é ali que o Luís XIV, que era católico, também assistia às missas numa parte privilegiada lá da capela. Muito bonita também, a gente pode ver só da parte, pouco assim, da porta, da entrada dela, mas é muito belíssima a Capela Real. Jardins, e esses já são os números do castelo, que são assim já números gigantescos. Agora imaginem o jardim. Os jardins são 77 hectares. 77 hectares de jardins. São 16 bosques dentro de jardins. Inclusive esses bosques, alguns são fechados durante o inverno, mas a maioria abre durante o verão e todos abrem durante o verão e são belíssimos. É um super passeio que você pode fazer também nos bosques. Aí nós temos o Grand Canal, o Grande Canal, com 1.073 metros de largura e 1.675 metros de comprimento. Um total em torno, se você quiser fazer uma caminhada em torno do Grande Canal, você vai percorrer 5,7 quilômetros em torno do canal. É uma super caminhada, não é? O pessoal que mora ali, inclusive por perto, sempre faz ali um Cooper em torno do canal. Muito bacana também, lindo o passeio ali, eles colocam alguns barquinhos assim para os turistas mesmo passearem, muito legal. Agora vamos entrar nos outros domínios do castelo, que nós temos também a Orangerie que ainda é um anexo no castelo, e a Orangerie tem 5.275 metros quadrados. A Orangerie, todos os grandes castelos na época tinham um lugar onde guardavam os pés de laranja. Quando ficava no inverno, eles entravam para dentro desses grandes espaços. Um total de 1.600 árvores, que são muitas delas os pés de laranja. Na parte interna, nós temos dentro da Orangerie 12,5 metros de altura de pé direito. Olha que gigantesca que é só essa parte aí que envolve a Orangerie. Muito bem, da porta do castelo até o final do canal, se você pegar toda essa extensão, são 3.300 metros. Se você quiser percorrer da porta do castelo, da entrada da grade principal do castelo, até o final lá do canal. Todos os domínios juntos, isso inclui o castelo, os jardins, os trianons, tudo que hoje a gente entende pelo conjunto de Versalhes, tem um total de 660 hectares. As fontes são alimentadas por 35 quilômetros de canalização. 35 quilômetros de canalização. Boa parte delas, mais de 90%, ainda são da época. Agora vamos pegar os trianons. O conjunto que envolve os trianons, que é o Grand Trianon, o Petit Trianon e os domínios da Maria Antonieta, que é a aldeiazinha com a fazendinha da Maria Antonieta. Esse total dos trianons são 96 hectares.
E o Grand Trianon possui 8.527 metros quadrados. Tá? Para quem não sabe, dentro de todo esse complexo, além do castelo principal, que é o Castelo de Versalhes, ainda tem o Grand Trianon, que é um palácio, que é praticamente um castelo também, que olha o tamanho dele, são 8.527 metros quadrados, e tem um total de 535 cômodos. Essa construção também foi de Luís XIV, tá? 535 cômodos. Incrível, né? Depois tem o Petit Trianon. O Petit Trianon tem 2.013 metros quadrados. É um palacete lá de Versalhes, do complexo todo de Versalhes, onde a Maria Antonieta gostava muito lá e usou muito esse Petit Trianon. A casinha mais, não é, simples desse complexo tem 158 cômodos. Incrível, né? Vamos entender agora como é que é o museu, porque dentro do castelo tem um museu, que são os quadros, os móveis, as pinturas todas que estão lá. Então o museu tem um total de 84.069 obras, num total de 6.924 pinturas, 7.452 móveis. A grande maioria dos móveis que existiam da época de Luís XIV, depois até Luís XVI, que foi com a Revolução Francesa, foram destruídos, foram roubados, a grande maioria dos móveis. As pinturas, muitas ainda ficaram. Mas então o que vocês vão ver lá tem muitas réplicas e alguns são móveis da época que também compõem lá, mas não são originados do castelo, não. 426 lustres, 29.434 desenhos, tipo de arte gráfica, 8.745 objetos de arte, que podem envolver tipo vasos, objetos decorativos em geral. E um total de 3.741 esculturas. E essas também vão incluir as esculturas dos jardins, tanto dentro do castelo, de todos os domínios, quanto as esculturas do jardim. O jardim é, sem dúvida, um dos maiores museus a céu aberto do mundo. Bom, o Castelo de Versalhes, ele tem um total atualmente de mais de 1.000 funcionários, dentre eles 500 é que tomam conta ali e fazem parte da segurança do castelo. E temos um fluxo de turista no total de, pelo menos esses são os dados de 2018, 8 milhões de visitantes. E aí a gente pode ter mais ou menos essa média por ano. Então vocês tenham já uma ideia das dimensões do Castelo de Versalhes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tenham a oportunidade, mais uma vez eu convido você que queira conhecer o castelo com a gente. Nós levamos você no castelo, fazemos um passeio com fotografia. É um ensaio fotográfico em Versalhes, tá bom? Entre em contato com a gente, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e até o próximo vídeo. Fui!